Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romans, capítulo 33 do livro de Jó. Irmãos, apenas uma orientação antes de fazermos a leitura. Quando nós estivermos no período de oração, os irmãos que forem chegando precisam entrar no mesmo comprometimento de oração. Não é razoável que você chegue e as pessoas estejam falando com Deus, o irmão esteja numa conversa paralela. Eu estou tendo respeito aos irmãos, mas é preciso entender a ordem devida ao culto, né? A gente não chega na sala de um magistrado e interrompe a audiência com uma conversa paralela, né? Você não entra numa instituição pública qualquer e faz a mesma coisa, você não interfere, você não prejudica o que está acontecendo ali. Então é muito importante que esse momento de oração ele seja o momento em que você chegou à igreja orando, então orar também. Isso é muito importante. Nós temos orado para que Deus possa mergulhar a igreja brasileira no arrependimento verdadeiro. E dentre as muitas características da distância da igreja, da palavra de Deus, da distância de Deus, é a falta de reverência no culto, é o descaso para com a importância desse momento em que o povo de Deus se reúne, tanto na oração quanto na hora da liturgia, né? Estende-se também para o fato de que o culto ele está caindo no deslejo. As pessoas elas se deixam cansar para não comungar, para não cultuar. Então esse relacionamento com Deus, do qual a oração é um expediente indispensável, ele precisa ser recobrado por uma igreja, me refiro à igreja brasileira, independente da placa internacional, uma igreja que revela claramente que está distante de Deus. Entendamos e nos comprometamos com esta verdade. Vamos ler a palavra de Deus. Jó capítulo 33, versículo 1 e seguinte diz assim: Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado no barro, por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como o seu inimigo. Quando tronco os meus pés, observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos teus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho e visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, e lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e esse lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei.
Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te, e ensinar-te a sabedoria. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós oramos a Ti, reconhecendo que não estamos diante do compromisso de expor o conteúdo de uma literatura de algum grande, notório, sábio deste mundo. Estamos diante do compromisso de expor a Tua palavra que revela quem Tu és, naquilo que o Senhor se permitiu revelar, palavra que revela Teu caráter, revela Teu propósito para o homem, para os Teus santos, para nós Teus santos, e nos humilhamos na Tua presença e te pedimos, fala conosco ainda mais, nos momentos que aqui passaremos, abrindo nossos corações, iluminando-nos para a palavra já revelada. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos uma fase, uma parte do livro de Jó, no qual durante 6 capítulos ele vai proferir suas palavras, ele vai externar o seu ponto de vista. E é muito interessante que comecemos desta maneira, o seu ponto de vista, o seu entendimento, aquilo que está dentro dele, porque ele próprio coloca em capítulo 30 e 32, por exemplo, ele coloca que se ele não falar, ele vai explodir. Essa é uma expressão mais assim, uma tradução mais grosseira. Eu vou explodir se eu não falar. Ouvi vocês 4 falarem, ouvi o Jó e seus 3 amigos. Se eu não falar agora, eu vou explodir. E ele prossegue ao longo desses 6 capítulos, exatamente fazendo aquilo que ele disse que iria fazer: falar daquilo que ele entende, daquilo que ele percebe, daquilo que ele vê. Ele faz colocações dizendo que a sabedoria vai ser dada para Jó. Faz colocações reivindicando para si uma autoridade como sendo da parte de Deus. É interessante percebermos que em nenhuma passagem bíblica, depois do livro de Jó, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os escritores inspirados vão fazer referência a Eliú, bem como não farão a seus amigos. Ele, no que pese não aparecer abertamente censurado por Deus no final do livro, quando Deus fala dos erros dos seus 3 amigos, mas ele e nem os seus 3 amigos são citados no contexto da palavra canônica, inspirada. Não há nenhum profeta, não há nenhum apóstolo, e muito menos o próprio Jesus não vai fazer referência à sabedoria de Eliú. Por mais que nós sejamos tentados a compreender que Eliú falou da parte de Deus, mas nós vamos compreender também que em nenhum momento o mesmo Deus que reprovou os amigos de Jó, dizendo que eles não falaram de Jó o que era correto, no que pese Deus não ter dito que Eliú era repreensível, o próprio Deus também não se refere a Eliú, não valida Eliú, não legitima Eliú, e muitos preferem pesar bastante, considerar bastante relevante o fato de que Eliú foi o único não repreendido, mas não é isso que é relevante. O que é relevante é que nós estamos diante da palavra de Deus, palavra esta que vindo da boca de Deus, ela é a única autoridade, palavra esta que vindo da boca de Deus como única autoridade, ele se referiu a Jó, ele falou a Jó,
começo, quando ele fala a Jó, se referindo a ele como servo fiel e íntegro, quanto no final ele vai fazer correções que em nada desqualificam Jó do ponto de vista de ministério, de sacerdócio, de trabalho para Deus, de serviço. Por que eu estou usando esses termos? Ministério, trabalho, serviço, sacerdócio, porque é exatamente esse o sentido de tudo. Ele aparece, citado por Deus, como aquele que serve, como aquele que trabalha, como aquele que opera os interesses de Deus. A esse Jó, Deus se referiu como fiel e íntegro. E à medida que o sofrimento se consuma, esse Deus vai se referir a Jó, falando do quê? Falando da consumação, falando do aperfeiçoamento desse ministério, desse sacerdócio, desse trabalhador, desse indivíduo cujo sentido de existência é o mesmo de todos os santos, é o servir, vir para servir. Então o próprio Deus vai fazer colocações no final, consolidando o aperfeiçoamento que se deu, não em meio aos pecados, as culpas, o dolo do homem que ele próprio tinha dito, que era fiel e íntegro, mas ele vai falar de aperfeiçoamento no final. Ele repreende em caráter de aperfeiçoamento, diferente de todos os amigos de Jó, que se referiram a Jó, fundamentados na tal teologia da retribuição. O que você faz é resultado, o que está acontecendo com você é resultado do que você fez. O que está diante de você é um desdobramento, porque Eliú, menos do que os seus amigos, mas ele cai na mesma condição, né? Da teologia da retribuição, não de forma tão intensa quanto os seus amigos, mas ele também vai colocar para Jó. O próprio capítulo 34, 33, nós temos coloca isso. Haverá redenção, você poderá ser redimido, ele enfatiza isso. Se você se arrepender, se você se converter, se você admitir, ele dirige a Jó essas palavras com a mesma perspectiva dos amigos de Jó. E é interessante, porque alguns autores, alguns teólogos, como Russell Norman Champlin, não me afeiçoo muito a ele, mas ele tem uma vasta obra teológica, né, traduzindo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento do grego, versículo por versículo, pegando a obra da Septuaginta, que é muito publicado nas faculdades teológicas. O Russell Norman Champlin, ele diz que Eliú era o mais cruel dos amigos de Jó, porque ele aguardou o momento mais oportuno, ele aguardou a hora mais propícia para fazer colocações que endossariam aquilo que já tinha sido dito, né? E nós temos que nos ater ao fato de que estamos diante da palavra inspirada que Deus não deu para ele, Deus não deu para os seus amigos, Deus não os chamou para legitimá-los do ponto de vista de ministério, do ponto de vista da sua obra, do seu trabalho, do sacerdócio. Quando a gente recua na história, nós vamos perceber que muitas vozes ecoaram, muitas palavras foram proferidas, muitos sábios disseram muitas coisas, para que aquilo que eles disseram dentro da concepção deles da Bíblia, do ponto de vista deles da Bíblia, fosse validado como fundamento, fosse validado como alicerce, fosse crido pelo povo de Deus como matéria de fé. A gente pode recorrer à história, né? O concílio, o sínodo de Jâmia, aí pelo final do século I e início do século II, considera ilegítimos, reprovados, o material que é chamado de material deuterocanônico, que são os 7 livros apócrifos, né? A parte que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia evangélica. Então esse sínodo judeu, rabínico, né, prova, não reconhece,
estava na Septuaginta, mas eles não reconhecem. É que a Septuaginta também os acrescenta não de forma autoritativa, como palavra de Deus. Então, seguindo esse sínodo de Jâmbia, é um sínodo judeu, rabínico, vemos vários concílios, né? O concílio de Roma, aí por 382, depois de Cristo, seguido depois pelo concílio de Hipona, que parece que é 393, depois o terceiro concílio de Cartago, 397, depois de Cristo, depois lá mais na frente, 1431 a 1439, o concílio de Florença, e por fim, o concílio de Cartago, de Trento, de 1446 a 1463, aproximadamente 18 anos durou esse concílio de Trento, e todos esses concílios, tentando fazer o quê? Tentando legitimar, e legitimaram para eles os 7 livros, colocaram ali na Bíblia Católica, esses 7 livros. O cânon bíblico, quando o concílio de Trento é consumado, aí em 1563, já tinha se encerrado há mais ou menos exatamente 1560 anos. A palavra autoritativa não poderia ter mais acréscimo, mas eles tentam colocar os dogmas católicos, os fundamentos, as tradições católicas, dentro de uma condição de superioridade para com a palavra revelada, para que a partir dessas ideologias católicas romanas, humanistas, eles pudessem ter autoridade sobre as pessoas, sobre o rebanho de Deus. Mas permanece não tendo nenhum valor. Você vai perceber que nenhuma vez Jesus se referiu, do ponto de vista autoritativo, aos livros, os 7 chamados aí deuterocanônicos, né? Mas Crisóstomo chamou de espúrios, de imundos, né? Nenhuma vez Jesus cita esse material. Nenhum apóstolo faz citação desse material. Nenhum dos apóstolos. O próprio material deuterocanônico, que não é reconhecido, Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, por exemplo, vai colocar lá que aquele material não era, nas palavras que são colocadas ali, não era material inspirado, né? Mas por que eu estou fazendo essa introdução histórica aqui? É porque a Bíblia, ela contém, na condição de palavra inspirada por Deus, a colocação das pessoas, o que as pessoas dizem a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito do certo e do errado. Tem na palavra de Deus N manifestações daquilo que as pessoas disseram, daquilo que as pessoas falaram, sem que contudo aquilo seja o que Deus entende, o que Deus determina como verdade, o que Deus determina como doutrina, o que Deus determina como errado ou como certo, né? É muito complicado entender que fala Eliú, o mais jovem deles, na condição de alguém que tem autoridade. Por quê? Tiago capítulo 3, versículo 12 seguintes, coloca o quê? Não pode uma fonte produzir água doce e água salgada, água amarga e água doce. Ou ele fala do ponto de vista de alguém que foi inspirado por Deus, ou tudo que ele fala ali foi inspirado por Deus. Foi Deus que falou nos 6 capítulos. Ou não foi. Não pode haver um meio termo. Deus falou em partes por Eliú, não pode. Se nós formos referendar Eliú do ponto de vista de palavra autoritária, então nós vamos ter que concordar com tudo que ele falou, como sendo palavra de Deus para Jó. E em tudo que ele falou, nós vamos encontrar várias vezes ele desdizendo o que Deus disse. Jó tem que se arrepender. Você fala que você não tem pecado, mas é pecado sim. Ele assevera isso. Você fala que você não pecou, mas pecou sim. Então nós estamos diante de uma escolha. E à medida que nós vamos nos locomovendo para entender o que a palavra de Deus quer falar conosco, nesse contexto, nós vamos percebendo que o que tem acontecido com Jó tem acontecido nessa esfera de ministério. Esse é um aspecto que a gente não pode
descuidar dele. Trata-se de ministério. Trata-se da vida de alguém que existe para Deus. Existe por Deus e existe para Deus. Interessante quando Paulo se refere aos irmãos de Corinto, para resolver as crises, a separação que havia ali, né? Sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cristo. Então Paulo faz essa colocação: mas quem é Pedro? Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. O que nós somos se manifesta naquilo que por graça, misericórdia fazemos, conseguimos fazer para Ele. Aquilo que alguém verdadeiramente é em Deus se manifesta no que ele faz para Deus. Se ele tem uma vida de entrega total a Deus, então ele passa a existir por causa dessa entrega, por causa desse sacrifício, esta oferta com a qual ele corresponde à graça salvadora. Mas quem somos nós para vocês fazerem essas escolhas? Então temos aqui uma questão de sacerdócio, de ministério. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, há uns quase 30 anos, né? Pastor Mandique orava pelos novos obreiros, né? Pelos novos pastores. Pastor Davi chamou eles para se ajoelhar. Pastor Mandique fez essa colocação: bem-vindos ao sacro ofício. Sacro ofício significa literalmente sacrifício. Uma vida de serviço para Deus é uma vida de sacrifício para Deus, é a vida de todos os santos. Então, o que eu estou passando na condição de convertido e fiel não diz respeito à colocação de Eliú, de Elifaz, de Bildade, de Sofar. Não diz respeito ao ponto de vista das pessoas. Eles podem falar a maneira como eles interpretam no ministério, conceituam, definem, falem. A Bíblia registrou. Mas o que diz respeito aos santos, vem, é da parte de Deus. Porque o que nós estamos passando e vivendo diz respeito a Ele. Nós somos dele. As aflições, as tribulações, as lutas que sobrevêm aos salvos, ao povo de Deus, diz respeito a Deus. Diz respeito a Deus. Então, nós vamos compreender mais sobre o ministério, sobre o sacrifício, sobre o sofrimento, que é uma realidade dos salvos em toda a história. Paulo, por exemplo, 2 Coríntios 5, 14, ele diz o seguinte: porque o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange, sabendo nós que se um morreu por todos, logo todos morreram. E aquele que morreu por todos, morreu para que não cada um viva para si, mas viva para aquele que por todos morreu e ressuscitou. Gente, é inerente ao ministério sofrer pela causa, faz parte da trajetória dos santos. E a avaliação de pessoas que não estão qualificadas para nos avaliar, não é que nós não sejamos repreendidos, não. Mais na frente um pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas é porque Deus tem critérios específicos para repreender o justo. Antes, no final, eu vou falar sobre isso. Mas diz respeito a Deus. É para Ele, veio dele e é para Ele. Então, a trajetória é essa. Quando você chega, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pode ler. Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Nos aperfeiçoar. Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Veja bem, o Deus que vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, é desse jeito, em toda a Bíblia, e prossegue dizendo que ele vai aperfeiçoar. Esse termo aperfeiçoar, se você for estudar sobre a história dos patrícios, e depois a história passada também dos patrícios, a Idade Média, a Inquisição, era um termo muito comum aos mártires.
Quando se dizia que um mártir, alguém morreu por causa do Evangelho, então usava esse termo, ele foi aperfeiçoado. Ou seja, esta didática de Deus em usar o sofrimento para o amadurecimento, não para a remissão, viu? Não podia não. Remissão é só Jesus. Mas a pedagogia de Deus, enquanto eu trabalho para Deus, eu estou sendo aperfeiçoado. O trabalho trabalha o caráter. O trabalho trabalha o caráter. Ato contínuo, você percebe várias outras passagens, mostrando isso também, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, tratando desse direcionamento. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Vocês estão entendendo? Como ministros de Deus, olha o link aí, angústias. Como ministros de Deus, há um vínculo que não se desfaz, há um vínculo que é inerente com as angústias. O ministério dos salvos, ministros de Deus. Então, a avaliação externa de pessoas que não foram por ele chamados, que não foram por ele legitimados, ela não tem um valor, ela não tem a importância que pretendem ter para as nossas vidas. Ouvimos as pessoas, sem soberba, sem mudança, mas eu estou sendo trabalhado por ele, eu estou sendo levado às aflições por ele, às perdas por ele, então eu vou sendo avaliado por ele até o final. As demais passagens também vão nos ajudar nessa compreensão. Quando quando Oséias capítulo 4, versículo 6 fala de sacerdócio também, fala de compromisso. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque depois de rejeitar o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te rejeitaram, te esqueceste da lei de Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Ainda mais, Malaquias 2:7. Vejam só, da mesma forma, o meu povo foi destruído porque está faltando um sacerdote verdadeiramente sofredor, verdadeiramente comprometido, verdadeiramente sacrificado. E ele prossegue dizendo: essa ausência de compromisso do sacerdote vai levá-lo à destruição. Essa ausência de compromisso do ministro vai levá-lo à destruição. Você não se importou em ter esse compromisso com a minha palavra? Então eu também vou fazer com que seus filhos sejam esquecidos. E Malaquias, capítulo 2:7 fala a mesma coisa. Dos lábios de quem? De Eliú, de Elifaz, de Bildade, de Zofar, de pessoas que não fazem parte do contexto autoritativo da palavra de Deus, verte o conhecimento, verte a instrução. Dos lábios do sacerdote verterá o conhecimento, e da sua boca o povo buscará a lei de Deus, porque ele é um sacerdote, ele é o mensageiro do Senhor. Então esse homem assim legitimado, assim referendado por Deus, ele não pode ser repreendido como aqueles que não têm legitimidade. Por isso a referência a Oséias 4:6, pessoas que não têm legitimidade. Lamentavelmente vivemos em época em que as pessoas reconhecem a legitimidade de falsos pastores, de falsos obreiros, mas não reconhecem, não respeitam a autoridade de verdadeiros ministérios, ainda compreendendo a importância da compreensão, da didática do sofrimento para o ministério, porque estamos caminhando nessa direção. Nós temos a passagem de 1 Pedro 2:19. Porque todas as trabalhadas primeiramente por causa da consciência para com Deus, sou fraturado, padecendo injustamente. Veja bem, por causa da consciência para com Deus. Os irmãos devem se lembrar de algumas ministrações que foram feitas, nas quais nós falamos que o inimigo, ele quer a nossa consciência. Se ele nos tirar a palavra de Deus e nos fazer ficar com a mentira no lugar da palavra de Deus, se ele conseguir, através do seu bombardeio contínuo, nos fazer crer naquilo que ele quer, em lugar daquilo que Deus falou, que foi o contexto ali de Jó, aquilo que Deus disse, versus o que esses homens estavam dizendo, então ele leva embora o nosso cérebro, leva embora a nossa consciência,
processo de cauterização, processo de apostasia, processo de entenebrecimento espiritual, processo em que a pessoa perde totalmente a capacidade de percepção do certo e do errado. O anticristo está vindo aí para essa gente. Então, se eu sou, se eu Fabrício, para não abrir mão dos meus valores, o texto aí chama isso de bem-aventurança. A mesma coisa ainda em 1 Pedro 3, versículo 7. A vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, perece e é provada pelo fogo, seja encontrada em louvor, honra e glória, na revelação de Jesus. Veja bem, a vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo e é perecível, ela se manifesta em louvor, honra e glória. Não prescinde em nenhum momento o Espírito Santo que inspirou os escritores da importância dessa entrega sacrificial. A mesma coisa, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, desde que um outro quando parentes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Veja, a instrumentalidade de Deus, o que é produzido quando o crente persevera, quando o crente está comprometido em servir a Deus apesar dos pesares. Então ele amadurece, ele cresce, ele adquire idoneidade, ele adquire a estrutura necessária para que ele possa ao final ser aprovado. O apóstolo Pedro, quando ele martela bastante essa questão do sofrimento como inerente ao ministério dos santos na história, ao ministério dos salvos na história, Pedro trata disso com propriedade pessoal, porque sentiu na pele, né? Isso porque nos idos de 64 depois de Cristo, o imperador Nero promove uma perseguição implacável contra a igreja, mata, incendia Roma, coloca a culpa nos cristãos, transforma os cristãos em tochas humanas, manda decapitar Paulo, manda crucificar Pedro de cabeça para baixo. Então Pedro anteviu aquilo, mas sem pavor. Ele anteviu, ele previu como homem de Deus aquilo, sem desespero, sem que ele mergulhasse em pânico, quando em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele fala disso. amados, não estranheis a grande prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Tudo bem? Pode falar, é porque poderia falar junto. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegrai-vos. Verso 14. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Os irmãos compreendem, não estranhem a ardente perseguição, a ardente prova que vai vir sobre vocês. Vai vir sobre vocês. Você prossegue na Bíblia, Apocalipse colocando naquele contexto escatológico que também teve um cumprimento no passado. Alguns de vós vão ser mortos, vão ser presos. Quem tiver que ir para a espada, irá. Quem tiver que ir para a cadeia, irá. O que o escritor está falando? O que João está dizendo aí, em outras palavras? Existe um ditado popular mais ou menos assim: quando você lida com problemas sérios, com situações difíceis, para acalmar, alguém diz assim: não, calma. A comida nem sempre chega à mesa com o mesmo calor que sai do forno, né? Já ouviu falar disso? Calma, calma. Estou falando que vai acontecer isso, aquilo outro, mas a comida nem sempre chega na mesa com o mesmo calor que ela sai do forno. Só que aqui João está falando, não tente entender que vai ser menos, não. Quem tiver que ir para a espada, irá. Quem tiver que ir para o cativeiro, irá. Quem tiver que ir para a morte, irá. Isso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. O ônus que vem sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, sobre a serva fiel, sobre o servo fiel, quando ele diz sim, Jesus mesmo colocou, Mateus capítulo 16, você quer um
capítulo 8 de Mateus, aquela turma lá dizendo: ah, mestre, que legal, eu vou te seguir, eu estou vendo o Senhor curando, o Senhor ressuscitando os mortos, o Senhor fez até as águas revoltas se acalmarem, o Senhor fez, ninguém nunca fez, o Senhor multiplicou os pães, que legal, eu quero, o Senhor é uma estrela em ascendência, eu quero seguir. E Jesus chama as pessoas a atenção: vocês têm certeza? As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, uma referência provável aos reis da terra, aos corruptos, aos fariseus, provavelmente também, aos falsos sacerdotes. Essa turma aí está buscando o que vocês estão buscando. Vocês querem me seguir? E aí, em Mateus 16, o que vai vir para vocês vai ser morte, vai ser cruz. Só João que não morreu martirizado, segundo a tradição. Os outros todos encontraram a morte por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Tudo isso aqui está sendo dito para quê? Para que as pessoas se encham de pavor, de pânico, para que as pessoas entendam que o Evangelho, ele não empresta às pessoas o mínimo de qualidade de vida, o mínimo de contentamento, é só sofrimento o tempo inteiro, não, de modo algum. É para mostrar na história desses homens de Deus, dos quais Jó fez parte, que nós estamos acima das perdas e dos ganhos. Deus está operando nas nossas vidas, trabalhando esse caráter, para a gente se afirmar perante a sociedade tão imediatista, tão objetiva, tão medíocre, considerando que a vida nisso se define. Tem saúde, então tá bom, tem dinheiro, tá bom, não tem, tá triste, tá mal. O que Deus está fazendo com o seu povo ao longo da história é exatamente trabalhando-os para elevá-los ao nível que a filosofia, as ideologias, a visão mundana não pode trabalhar nas pessoas esse conceito. Deus está operando em nós o seu querer e o seu efetuar, para que nós possamos viver aquilo que está na sua palavra, assentados em lugares celestiais por Cristo Jesus, o amado, e consequentemente dar esse testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Entendemos que Jó estava trilhando esse caminho, como todos os salvos, estava trilhando essa estrada de alguém que estava penando, sofrendo, porque Deus trouxe aquilo para a sua vida como um ministério. O sofrimento de Jó, diferente da abordagem de Eliú e dos seus demais amigos, não era por pecado. Eles não conseguiam, mesmo Eliú, que foi em tese mais moderado, não conseguia analisar a realidade de Jó sem abrir mão da teologia retributiva, né? Tem até um termo em meio à psicanálise para descrever isso, né? É a filosofia behaviorista, vem da palavra inglesa behavior, que é comportamento, né? A teologia do comportamento, você faz, você tem. Então anula-se a graça de Deus para produzir a autojustiça. Ele até fala da questão da redenção, quando um anjo pode se aproximar diante de Deus na condição de remidor, ou pode ter recebido a orientação de Deus para ser remidor. Alguns entendem que ele faz uma colocação que é uma projeção, embora inconsciente, da intermediação de Cristo, da obra intercessora de Cristo. Se assim o é, se Eliú faz essa abordagem com esse mínimo de percepção, e eu não nego, no entanto, contudo, porém, todavia, isso fica prejudicado, porque ele prossegue acentuando o fato de que se o homem fizer bem, ele vai ter o bem, se ele fizer o mal, ele vai ter o mal. Não é que o mal não tenha consequência, mas o problema é quando você coloca a questão meritória no homem. Então não sobra espaço para a graça de Deus, não sobra espaço para a justiça de Deus, não sobra espaço para a misericórdia, para a graça. Quando você caminha nessa direção, então o mérito logo é o mérito humano. Ainda nessa perspectiva do entendimento daquilo que é ministério, é sacerdócio,
é a minha vida para com Deus, e é julgada por Ele, é validada por Ele, é reprovada por Ele. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e seguintes, coloca o seguinte: se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não somos julgados. Mas se somos julgados por Deus, nós escapamos de sermos condenados com o mundo. Essa é outra parte muito interessante para que compreendamos. Eu não posso viver sem ser julgado, eu não posso viver sem ser avaliado. É verdade que Deus levanta pessoas que não só nos consolam, não só nos ajudam, não só nos servem no momento das necessidades do ministério que Ele confiou a todos nós, porque não me refiro aqui ao ministério apenas pastoral, mas todo crente tem ministério, e se esse ministério é levado a sério, Deus levanta pessoas que ora consolam, ora confrontam. Não pode haver um ministério que as pessoas sejam só consoladas, mas não sejam confrontadas. No passado, homens de Deus viveram essa realidade. Davi não foi destruído porque ele tinha ali um grupo de pessoas que o consolavam, confortavam, os valentes da vida dele, mas ele tinha também Natan. Ele tinha também ali profetas que o confrontavam. Já Salomão não teve ninguém. Então, depressa, quando surgiu sua glória, lá na frente desapareceu, né? Porque ele não era, vamos dizer assim, exortável. Então, nós como servos de Deus, do ponto de vista do ministério, temos pessoas que intercedem por nós, que nos ajudam, consolando, confrontando. Mas nós não podemos, de modo algum, recebermos uma avaliação por parte de alguém que se justifica a si próprio, como coloca 2 Coríntios 10, 17, 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas quem é louvado por Deus. Esse é um grave problema de Eliú. Porque o tempo todo ele prorrompe em palavras, colocando que ele vai ensinar a sabedoria para ele. Ele vai ensinar a sabedoria para ele. Ele se levanta ali como alguém mais novo, que esperou e que, olha, agora vocês parem, porque eu vou ensinar a sabedoria para vocês. Está diferente do contexto bíblico. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Então ele se acha, ele se pretende. E eu gostaria de terminar essa ministração, ainda falando um pouco mais sobre a repreensão do justo, né? O Salmo 141, versículo 5, nos fala algo sobre isso. Vira-me o justo, será em sua benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, e não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Veja bem, irmãos, a repreensão é uma doutrina bíblica. O ser repreendido tem que ver com o ministério. É inerente ao ministério, tanto de quem repreende quanto de quem é repreendido. O próprio escritor aos Hebreus fala disso. Filho há que o pai não corrija? Que crente é esse? Que ele não pode ser confrontado? Ele não pode ser questionado? Ele não pode ser repreendido? Que ele já sai do ministério? Que crente é esse? Que todo mundo tira uma lição de vida para si, mas ele não tira para ele. Como é que é isso? Então, quando analisamos o contexto que está sendo exposto aqui, nós estamos dizendo que Jó era alguém perfeito, que não tinha nenhum erro, até porque ele mesmo, em várias das suas abordagens, ele coloca a sua condição de homem, de pecador, não o pecador que estava na prática da impiedade. Ele coloca a sua condição limitada. Mas a questão é que quando você tem uma situação de pecado, Deus levanta pessoas qualificadas para isso. Nós não temos essas qualificações nos amigos de Jó. Como o Salmo 141, versículo 5 diz: olha, eu quero ser repreendido pelo justo. Venha sobre mim a repreensão do justo. Tem uma tradução assim mais clara, né, que ela diz: mas não venha sobre a minha cabeça o óleo do consolo do ímpio. Me repreenda o justo. O proverbista também coloca isso, Provérbios 27, 6.
Repreenda-me o justo. Então é uma doutrina que ela precisa estar viva no meio da igreja, no meio da igreja, que está no meio de uma sociedade mimizenta, birrenta, povo de pele, que ninguém pode falar nada, ninguém pode confrontar ninguém pode cobrar a responsabilidade de ninguém, já vai buscando ali chorar, eu fui vítima, eu fui isso, eu fui aquilo. Essa sociedade aí das tantas ideologias, não é? Das tantas linguagens, quem domina a linguagem domina as pessoas. Aí está aí, ó, esse pensamento aí de linguagem neutri, né? Um bombardeio contínuo dessas ideologias miseráveis, malignas, para prejudicar os valores que Deus deu ao homem como fundamento de vida, como alicerce de vida. Aí a turma de sempre, né, procurando corromper a verdade através das suas várias manobras, mas ainda entendendo o ministério, entendendo o sacerdócio do crente, entendendo a função dos salvos, como cada crente é a igreja do Senhor, e assim ele deve se sentir, a igreja viva do Senhor. O apóstolo Paulo, maior exponente, maior expositor das verdades bíblicas de todos os tempos, que foi também criticado, foi também atacado. Lembrando disso, a gente recua lá para Números capítulo 12, né? Quando Miriam e Arão se levantam, né? Deus falou, foi só por intermédio de Moisés, né? Só falou por Moisés? A palavra está só com você? Você vê muito disso na realidade desses 4 homens. Foi só por meio de vocês, por meio de Jó que Deus falou? Recuando ainda nos estudos passados. Nós somos velhos igual você, falou só por intermédio. Um questionamento da autoridade da palavra de Deus, do testemunho de um homem de Deus, do ministério de um homem de Deus. Então, você tem esse questionamento da autoridade da palavra de Deus, vivenciado nesse contexto dos amigos de Jó. Eu fico pensando, irmãos, a realidade do engano, da mentira, ele se repete na história e apenas troca de roupagens, né? Construamos uma cidade cuja torre chega até os céus, façamos um nome. E ali aquele povo foi disperso por Deus, que fez com que eles não se comunicassem mais. Então, essa confusão, essa Babel de valores, essa Babel ideológica na qual a humanidade se traduz, ela está mais viva do que nunca, né? Quando as pessoas questionam a autoridade da palavra de Deus para encaixar suas visões, suas ideologias, para encaixar seus pensamentos, para encaixar seus pontos de vista. A mentira em várias vestimentas, né? Em vários tons, como queiram compreender, né? Os N tons da mentira, em todos os segmentos da sociedade, eles aí mentindo, querendo substituir a palavra de Deus pelo que eles entendem. Eles aí, no mundo educacional, desde a pré-escola até as universidades, eles aí, querendo substituir a palavra de Deus nos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, eles aí nas famílias, ou nos conceitos de família que surgiram, eles aí dentro das igrejas, querendo substituir a verdade pela mentira, querendo o fim da igreja verdadeira, o fim do ministério verdadeiro, tem que sair do caminho da igreja. Eu fico pensando na evolução do que estamos colocando aqui, né? O ataque dos amigos de Jó para que aquilo que era deixasse de ser, para que o que eles diziam se impusesse em detrimento daquilo que Deus disse. Estamos tratando disso. Então, os desdobramentos disso no dia a dia. Como é que isso acontece no dia a dia? Essa semana, uma das maiores expressões de impiedade da história americana, eu digo uma das maiores expressões de impiedade da história americana como presidente, porque o presidente mais ímpio, mais devasso, mais inimigo da história da igreja dos Estados Unidos foi o Barack Obama. Ali ele foi ungido de Satanás para transbordar no carisma que paralisava o mundo para ouvi-lo. E aí ele foi o garoto propaganda do segundo maior inimigo do evangelho em matéria de presidente americano, que é esse Joe Biden.
E aquela senhora lá que é o último grau de satanista. Eu nem chamo ela de Kamala Harris, eu chamo ela de Canalha Harris. Esse homem, essa semana, no Dia Internacional das Mulheres, o que ele fez? Pegou os valores bíblicos, mais uma vez, lá na Casa Branca, local que muitas vezes foi palco de oração, de clamor, sob a influência de homens como Billy Graham, que atuaram poderosamente na vida de muitos presidentes. Esse homem chega lá na Casa Branca e faz o quê? Ele confere troféu de mulher exemplar, de mulher digna de ser imitada pela sua valentia, que luta por um mundo melhor. Ele entrega esse troféu a uma líder transexual da Argentina, e ele afronta a família, afronta a palavra de Deus. É porque às vezes nós ministramos a palavra e as pessoas elas querem que a gente tenha uma abordagem bem local, sem a aplicação prática a nível de bairro, de capital, de país, de mundo, de geração. O Evangelho não é isso, irmãos. Não se aplica a uma demandazinha minha. O Evangelho é a palavra de Deus sacudindo o mundo inteiro, alvoroçando os moradores da terra. Essa é a realidade. A distorção da palavra de Deus, ela é uma realidade em todos os caminhos, em todos os segmentos da vida, da sociedade. E é contra esse contexto todo de impiedade, esse mundo que 1 João 5,19 diz que jaz no maligno, é contra tudo isso que o apóstolo Paulo, como disse, o maior expositor das verdades bíblicas de todos os tempos, ele chega para os irmãos de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, e essa palavra fala profundamente conosco se o nosso coração estiver quebrantado, não dando nós escândalo, motivação alguma para o nosso ministério ser infamado. Jó estava sendo infamado como ministro, como homem de Deus, não dando motivo para o nosso ministério ser infamado. E ele prossegue dizendo: mas como ministros de Deus, sendo exemplos em tudo. Pensa nesse ministério. Para ser exemplo, é o ministério sacrificial. É em meio ao sofrimento, é em meio ao fato de que Deus permitiu que o inimigo nos atacasse, permitiu que o cerco se fechasse contra nós, como se fechou contra Jó. Então ele prossegue dizendo: nós nos mostramos como modelo, referência, no meio dessa sociedade caótica aí, ó, e diz que tem trocentos gêneros sexuais, não se define mais, a perda da identidade. Então, nós nos tornamos recomendáveis em tudo, irmãos. O diabo quer destruir-nos como referência. O que eu vejo na questão dos amigos de Jó é esse ataque, para destruir o homem de Deus como referência, para minar sua autoridade como referência, o ataque aos salvos. Então ele diz: nós somos referência em tudo. E ele prossegue: referência na paciência, na muita paciência, diz ele, né? Nas aflições, referência nas angústias, prossegue dizendo, nas prisões, nas torturas, nos tumultos, no trabalho, nos jejuns, nas vigílias, na benignidade, na longanimidade, no amor não fingido, no poder do Espírito Santo, na autoridade da palavra, na palavra verdadeira, com as armas da justiça, seja na ofensiva ou na defensiva, seja à esquerda, seja à direita, por infâmia e por boa fama, por honra ou por desonra. Estão entendendo? Os liames do ministério, sendo tido como enganadores, mas sendo verdadeiros. Eu não consigo ficar livre dessas palavras, eu sou perseguido por elas. Ainda mais ele diz para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo, ele fala
a história de Timóteo, do ministério de Timóteo, faz referência à sua avó Eunice, à sua mãe Lloyd. Aí a partir do versículo 6 ele diz: olha, desperta o dom de Deus em ti, que te foi dado pela imposição das minhas mãos, e não te envergonhe do testemunho, martiria, sofrimento, ministério. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou o seu prisioneiro. E aí ele vai chamar Timóteo bem no espírito mesmo. Ele vai dizer: mas sofre as aflições do Evangelho pelo poder de Deus, que nos foi confiado, não por causa das nossas obras, mas a vocação eterna que nos foi dada segundo o quê? Segundo sua graça, nos foi dada segundo os méritos de Cristo, vem da eternidade. Por isso que não dá para nós nos curvarmos perante pessoas sem qualificação, aventureiros, pessoas porque têm ressentimento contra o Evangelho, contra a igreja, então começar a fazer colocações levianas: eu vou me curvar, vou me preocupar, vou perder o sono. Não, vem da eternidade. Paulo está se referindo ao seu ministério, falando para Timóteo: não se envergonhe de mim. O que eu sou está aqui diante de vocês. Às vezes, o homem de Deus, eu não me refiro apenas, eu gosto de repetir isso, ao ministério do pastor, porque todo crente verdadeiramente convertido, ele é um ministro. A reforma protestante defendeu isso aí, está lá em 1 Pedro capítulo 2. Vós também, como pedras espirituais, ofereceis sacrifícios espirituais aprovados, aprazíveis a Deus mediante Jesus Cristo. Então, cada crente verdadeiramente convertido, ele vive a experiência do sofrimento pela causa, não tem jeito. Se ele é crente, ele conhece o que é sofrer pelo Evangelho. Não é o sofrimento do mundo, não é o sofrimento de uma vida mal administrada, não. É o sofrimento como um ministro, como um homem de Deus. Não é sofrer pelas coisas que se faz sem direção de Deus, não. É o sofrimento dos justos. Todo mundo que é salvo, que é convertido e que persevera fiel, ele conhece o que é sofrer pela obra de Deus. Então Paulo está dizendo a Timóteo: você me conhece, nós temos um convívio. E às vezes a crítica, porque estamos falando da colocação dos amigos de Jó, a crítica que não é legítima, ela atordoa, ela perdoa, ela perturba um homem de Deus, uma mulher de Deus. E todas essas palavras são colocadas para que nós saibamos nos situar verdadeiramente. Nós podemos ser repreendidos sim, por pessoas que estão sofrendo conosco, estão vivendo as mesmas experiências, estão vivendo as mesmas dores. Era Eliú, Nadab, Zofar, Bildade, que estavam com o corpo tomado de uma doença que os apodrecia. Eram eles que tinham perdido todos os filhos. Como é que é o psicológico de uma pessoa que perde um filho, hein? Você já chegou, com certeza, na casa de alguém que perdeu um ente querido, um filho, um pai, uma mãe? Então colocando assim os círculos mais próximos, né? Como é que é o psicológico daquela pessoa aí? Para você chegar e bombardear ela com palavras sem fim. Você não está passando? Alguém diz assim para alguém que perdeu um ente querido: olha, eu sei o que você está passando, viu? Ele sabe. Se ele já está passando, é a mesma coisa. Mas a maioria diz que sabe, está passando sem saber. Você não sabe, não. Não é que você não. Quem perdeu um ente querido, um filho, um pai, um irmão, ele se torna um poliglota da dor. Minha família sabe o que é isso. Quer perder o caçula da família, assassinado por 4 cães, que uma legislação prostituída por homens sem escrúpulo, que fazem poesia com a dor dos outros, que adoram serem tiradentes com a forca dos outros. Muito fácil falar de direitos dos mandos, muito fácil falar de compreensão quando não é com você, de tolerância quando não é com você. É isso.
Aqueles homens estavam fazendo poesia para a dor de Jó. Estavam produzindo discursos belíssimos com a angústia dos outros. Isso se aplica da mesma forma ao ministério. Pessoa que não está sofrendo conosco as mesmas aflições, não sabe conosco o que é perder sono, não sabe conosco o que é sofrer preocupado com a obra de Deus. Pessoa que só vai para a igreja para pensar em pedir a Deus bênção para a sua vida, para atender seus interesses, mas nunca experimentou o que é verdadeiramente sofrer pela causa de Deus. Feche os seus olhos, pula a sua cabeça, por favor, nesse momento. Olha ao Senhor nesse momento, dizendo para Ele: eu preciso te conhecer mais. Não tenho condições de acreditar que eu vou estar com o Senhor na eternidade se eu não conheço o que é renunciar por tua causa, o que é perder por tua causa. Se eu estou muito mais preocupado em ficar bem na fita com os amigos do que em te servir sacrificialmente. Tem pessoas no meio da igreja que estão preocupadas só com isso, em ficar bem na fita diante das pessoas, então fazem discursos, então falam bonito, então tem retóricas que realmente arrebatam a plateia, porque querem ficar bem perante o mundo. Aí é fácil, mas não estão preocupados, não sabem o que é verdadeiramente padecer por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, por causa da causa verdadeira. Não conhece isso, sabe o que é isso? Essa palavra, irmãos, essa abertura, essa abordagem final, ela é evangelística, ao mesmo tempo que ela é exortadora para o povo de Deus que possa estar desleixado, possa estar se conformando com esse mundo. Essa palavra também, ela é evangelística, porque ela está dizendo para o equivocado. Tem gente no meio da igreja que acha que é crente, mas ele nunca sofreu pelo Evangelho. Tudo que ele conhece sofrimento é pelas suas escolhas erradas. Nunca sofreu realmente perseguido por Cristo, rejeitado porque ele não quis abrir mão de seus princípios. Nunca foi verdadeiramente perseguido porque disse não para o patrão pecaminoso, não para a patroa pecaminosa, porque disse não para a amizade pecaminosa. Nunca disse não para o mundo, então não sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Conhece ele dos sofrimentos resultantes dos seus pecados, mas não conhece ele o sofrimento resultante do compromisso assumido com a obra de Deus. E eu te constituo a orar nesse momento. Jó, fiel e íntegro, ele vai dizer para Deus, o homem que Deus falou dele, fiel e íntegro, esse homem vai entender que ele conhecia pouco de Deus quando ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos o veem, por causa disso eu me abomino no pó e na cinza. É tempo de conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se eu não conheço os sofrimentos pela causa de Cristo, eu preciso fazer essa oração: Senhor, eu preciso te conhecer infinitamente mais do que o mínimo que eu te conheço. Ore nesse momento, peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu preciso te conhecer infinitamente mais. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica.